Quarta parte da História do Mundo Angélico, do padre José Almeida Fortea. No mundo angelical as coisas eram totalmente diferentes. Após a expulsão dos rebeldes, os anjos entraram na esfera. Quero repetir mais uma vez, conforme expliquei a você no início, que a esfera era a manifestação de Deus, não o próprio Deus. Embora a esfera fosse Deus, no sentido em que era sua manifestação. A forma como as hierarquias angelicais eram mostradas. Saliento a você que todas as criaturas, incluindo os anjos, precisavam ter uma imagem de Deus. Caso contrário, o Criador para nós seria um conceito, uma ideia. Com uma imagem no intelecto, era mais fácil amá-lo, era mais fácil mantê-lo presente, dirigir-se a ele. Quanto foi a emoção que nos dominou na hora de penetrar na esfera que estava antes de nós? Nós o havíamos contemplado em sua magnitude diante de nós desde que estávamos conscientes. Agora, finalmente, íamos penetrar dentro. Os anjos voaram em linhas em sua direção, impossível descrever o que sentimos. No passado, alguns anjos, alguns ousados, alguns cheios de fervor, tentaram se aventurar na esfera sem sucesso. Para quem tentou, a esfera apareceu como um abismo infinito de luz, impossível de penetrar simplesmente por causa do seu tamanho colossal. Era como tentar cruzar um oceano que não sabia onde terminava. No entanto, agora que sentimos interiormente o chamado para nos dirigir a ela, era completamente diferente. Deus nos acolheu amorosamente em seu seio. Sua ternura nos surpreendeu. Havíamos contemplado a esfera por anos antes e depois da guerra. No entanto, ao nos aproximarmos, ficamos surpresos com sua imensidão. Aqueles que tentaram se aproximar já nos contaram, mas uma coisa era ouvir suas histórias e outra era vê-lo com os próprios olhos, de tão de perto. De longe, havíamos lá em cima sem referências. Suas verdadeiras dimensões nos iludiram, mas ao entrar nele, estamos mais cientes de nossa insignificância. No interior da esfera, partindo de uma determinada camada, era como se nos atraísse, como se nos arrastasse para o seu coração. Contemplamos a manifestação de Deus envolvendo-nos com o seu amor de uma forma tão intensa que nunca poderíamos ter imaginado. Foi como se entrássemos em uma nuvem de ternura. Aqueles que foram mantidos sem culpa entraram em uma espécie de êxtase. Aqueles de nós que falharam contra Deus caíram em choro. Como poderíamos ter aberto nossas vontades ao mal se isso fosse bom? Como seria essa magnificência espiritual, embora ainda não víssemos seu rosto? Não podíamos suportar. Caímos de joelhos antes tal espetáculo que nossos olhos contemplaram. Por que pecamos? Por quê? A lama no caminho da vida nos sujou. Muitos de nós passaram por uma fase que podemos descrever apropriadamente como um purgatório. Ainda não víamos Deus, embora fosse como se tivéssemos sido autorizados a entrar no Shekinah, como se tivéssemos sido capazes de penetrar na glória, que no tempo de Moisés descia para a tenda do encontro. Moisés viu apenas uma nuvem que envolveu a arca da aliança. Nós vimos muito mais. Verdadeiramente contemplamos a glória que foi derramada diretamente do último véu que ocultava Deus. Na nossa frente havia sim um último véu, como se nuvens envolvidas. Nuvens que deixam passar alguns raios inefáveis. Nunca tínhamos visto nada remotamente parecido, mas sabíamos que ainda não era legal passarmos por aquele véu. Estávamos sujos. Certamente a esfera já era uma manifestação da glória de Deus, mas essa glória interior era superior e estava oculta de nós. De modo que o teste pelo qual passamos foi realmente um teste. Se tivéssemos visto essa glória interior, essa outra camada de sua glória, esses raios mais claros que nos alcançaram, teríamos sentido muito menos as dores da tentação. E justamente no teste era uma questão de ter dificuldade em permanecer fiel. Se nos custou, se funcionou para nós árduo, então teria mérito. E assim Deus determinou em sua sabedoria, porque só assim se forjaram as virtudes de nosso espírito. Só assim atingiríamos um grau iminente de amor.
Mas embora tivéssemos conseguido, tínhamos nos manchado. Deve-se notar que houve um pequeno número de espíritos que sempre foram fiéis, puros e obedientes, mas a maioria de nós teve que nos limpar antes de entrar na presença divina. Aquela época em que lavamos o nosso espírito começou no mesmo tempo para todos nós que precisávamos. Começamos ao mesmo tempo, mas funcionou em cada um com uma intensidade. A ternura divina era como um banho de purificação. Mergulhar naquele oceano de luz era mergulhar em sua ternura. O exemplo que posso colocar é de um pai que te envolve com os braços. Somente um pai humano não pode envolvê-lo totalmente. Ele só pode colocar os braços sobre o seu corpo. O abraço divino foi um abraço de todo o seu ser. E lá estávamos nós percebendo quão tolos nós fomos. Afirmar que em Deus havia partes é incorreto. Na verdade, não estamos em Deus, mas estávamos dentro da glória que vinha diretamente de Deus. Não o víamos diretamente, estávamos entrando nos raios de sua glória, mas ainda não víamos seu rosto. E não era nossa intenção. Cada um reconheceu sua indignidade em nosso interior, como se falássemos sem palavras. Sentimos que devíamos estar limpos em nosso espírito, e imploramos a Ele que nos desse tempo. Os milhões de anjos que penetraram naquele abismo de amor permaneceram imóveis, como que suspensos. Queríamos apenas ficar a sós com nós mesmos e pedir perdão. Não queríamos ser distraídos. Não aspiramos a nada além de chorar nosso egoísmo e erros. Ou os dois ângulos do purgatório estavam localizados dentro da esfera. Não vejo o mar de luz que cerca a superfície da esfera. Mar de luz localizado entre ou fora do véu de nuvens que esconde a essência de Deus, como partículas de poesia e imóveis suspensos. Perguntamos repetidamente como o ser infinito pode ser tão grande, bonito e tão bom. Como poderíamos ter duvidado, nem por um momento fugaz, de segui-lo? Poderíamos ter feito o que ele não queria? Nesse êxtase de amor doloroso, choramos nossos defeitos. No purgatório entendemos que a guerra havia sido difícil, mas que nos sofrimentos os espíritos fiéis haviam destilado um amor que nunca poderíamos ter feito se tivéssemos sempre desfrutado de Deus de maneira pacífica. Os heróis apareceram na provação, mas nunca o teriam feito vivendo na tranquilidade de uma visão pacífica. Nossa, é muito importante isso. Eles entenderam que a guerra havia sido difícil, mas o sofrimento dos bons, dos fiéis, fez neles um amor que nunca eles poderiam ter. Então, aqueles que são fiéis, eles têm um amor por Deus muito grande pelo sofrimento que sofrem. E esse sofrimento tem um preço maravilhoso no céu, tem um valor maravilhoso no céu. E aqueles que não sofrerem na terra, aqueles que não sofreram, no caso dos anjos, e nós também, que nós não sofremos na terra nada, por Deus, por amor de Deus, a gente vai sentir falta desse sofrimento. Quando a gente for lá para o purgatório, a gente vai querer sofrer no purgatório para ter alguma coisa para oferecer para Deus. Então, o purgatório é a própria alma que acha importante ela ficar lá, Agora entendemos como somos fracos. Nós nunca poderíamos ter aprendido isso nos livros, se assim posso dizer. No sofrimento aprendemos a amar de uma nova maneira. É verdade, o sofrimento ensina a gente realmente a amar de verdade, sabe amar de verdade, com gratuidade. A inteligência que já tínhamos antes foi acrescentada à gratidão de perdão, amor e humildade. Todos aprenderíamos uma grande verdade, que não éramos nada, que somos só poeira, que recebemos tudo de graça. Não temos motivo para nos vangloriar de nada. Obteríamos a felicidade como um presente dado a uma criança de graça, sem nenhum merecimento. E essa fase de purificação recebemos muitas graças espirituais para compreender o mal que nós havíamos feito, Que dor de haver ofendido a Deus, Como os humanos na terra, todavia, não podem entender. A cada um queimou a iniquidade, cometida como piche pegajoso escuro que queimava e grudava em nossa pele, mas para toda a nossa pele, porque ninguém teria resistido à dor plena das nossas próprias faltas. A purificação teve que progredir progressivamente. Você não sabe o que é pecado. Nossas faltas realmente nos queimaram, pois todos nós queimamos com o desejo de amar. Impossível descrever nosso grito angelical sincero, lágrimas de anjo. Todos nós nos ajudamos, encorajamos uns aos outros, cantamos músicas, oramos juntos. Éramos como crianças indefesas, apertando as mãos umas das outras
enquanto dizíamos orações simples. Se fosse da esfera, teríamos sentido como adultos, mesmo como indivíduos importantes. Agora vimos que éramos crianças, diante de Deus éramos crianças. Estávamos extraindo o pecado de nossos corações, mas não foi fácil. Como extrair a deformação de nosso ser, já que o mal fazia parte de nós? Sentimos desamparados, impotentes. Como se livrar desse alcatrão? O mal apareceu em toda a sua objetividade hedionda. Diante de nossos olhos era como se o pecado se transformasse em algo material e viscoso. Nossas deficiências pareciam tão pequenas antes, tão desculpáveis, mas lá, à luz do conhecimento divino, nós o vimos em suas verdadeiras dimensões. Eu não conseguia colocar aquele fedor na brancura imaculada do Altíssimo, mas não conseguimos porque o mal fazia parte de nós, ou seja, era nós que nos tornamos um pouco maus, embora nossa vontade agora rejeitasse totalmente isso. Não podíamos arrancar nossos espíritos de nós, só podíamos chorar e mudar lentamente. Este purgatório durou muito? A verdade é que cada anjo viveu de forma mais ou menos prolongada. Me deu a sensação de estar quase lá 10 anos. Se a fase anterior à da prova equivalia a uma vida humana, a uma vida de passar muito rápido, uma vida com momentos decisivos em que o Evo parecia parar quase que inteiramente por ser tão lento. Agora, purgatório era equivalente a um tempo indeterminado que nos dava a sensação de que nunca avançava. Parecia que o tempo havia parado. Para quem tinha menos a purificar, o Evo era percebido como algo que acontecia rapidamente. Para quem tinha mais o que sofrer, parecia que o passar dos anos havia parado, como alguém cujos pecados foram perdidos em uma espiral de tempo perdida em um labirinto gigantesco de momentos abandonados. A sensação era desagradável, mas era cada um que havia entrado naquele labirinto. Foi cada um que transformou sua mente naquele labirinto. Houve temporadas inteiras em que essa espera foi especialmente difícil. Houve momentos de desmoralização quando você pensou: acho que esqueceram de mim. Mas então eu submeti de coração, eu mereço ser esquecido. Quando o choro e a submissão purificam tudo o que havia de indomável em mim, quanto havia de orgulho em mim, aí passei para a próxima lição. Os santos anjos que passaram diretamente para a presença divina nos visitavam. Eles nos ajudavam com seus ensinamentos e conselhos. Os santos anjos foram enviados a nós a se tornarem nossos pais espirituais. Que lindo! Aos poucos fomos todos sentindo o amor mais purificado por Deus. Bem, naquela época do purgatório havia fases. No final, a Trindade se tornou mais presente para nós em cada um de nós. Realidades da habitação divina, da própria santificação, produzida através de uma purificação subseguinte, é porque está em espanhol. E se não nasciam mais claras. Desculpa, gente, ficou em espanhol. Era como se nossos rostos foram eclipsados e esse mal nosso ia se diluindo. Todos nós que aguardávamos submergidos nas águas lustrantes, não traduziu, sabe, das 3 pessoas, nosso coração para ver as 3 pessoas. Finalmente, um dia, sem esperar por isso, santos anjos se aproximavam do alto dizendo: hoje você vai ver Deus. Nossa, que legal! Essa descoberta foi realmente uma surpresa. Nós sabíamos que estávamos nos aproximando disso, mas nada indicava que esse era o dia. Aqueles anjos nos ajudaram a sair das águas brilhantes. Foi então lá fora, quando vimos. Já estávamos limpos. Que alegria indescritível! Não encontramos mais manchas em nós, tudo estava branco. E assim, as miríades de anjos já purificados, voamos para o centro da esfera de luz e começamos reverentemente a penetrar através do véu das nuvens. Nossa, sessão 27. E finalmente entramos na presença divina e nos vimos face a face. Ele nos mostrou com todas as suas forças. Vimos a Santíssima Trindade com os nossos olhos pobres. Quando entramos em sua presença com respeito, nos ajoelhamos sem poder deixar de olhar para a essência de Deus. O que vimos, com o que vou comparar,
A primeira pessoa da Trindade só posso descrever como uma rocha infinita, uma espécie de rocha imóvel e imutável. A palavra rocha traz reminiscências de algo irregular, mas essa rocha continha em si todas as geometrias. Essa expressão de ordem e geometria dava-lhe a aparência de um templo de catedral tão alto quanto largo. Um templo cuja altura se perdia nas alturas e no fundo com paredes tão extensas como o seu ser. Um templo infinito, não talhado por mãos humanas, aquela rocha tão grande quanto a de uma catedral infinita, foi a causa incausa original. Nesse templo havia também muitas moradias, moradas onde viviam servos mais próximos do Criador. Era lógico que aqueles que no tempo da prova desejaram ardentemente aproximar-se do divino mistério, agora que o mistério os aproximou de si próprios, os sortudos puderam ver a fonte primordial o mais próximo possível. Eles moravam nas proximidades do trono do Pai, trono que não tinha nada de material, pois naquele trono eram os 4 serafins que o rodeavam, cantando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Nossa, que lindo do céu! Uau! Uau! Os 4 serafins gigantescos em conhecimento, ardendo de amor por Deus, qualquer um deles teria passado por Deus se não tivesse ao lado do Todo-Poderoso. Você tinha que vê-los rodeando a Deus para entender que eles eram apenas o seu trono. Desse templo surgiu um riacho que se tornou tão grande quanto o mais imenso dos rios. A água que emergiu do trono era uma água viva. A segunda pessoa da Santíssima Trindade era como um fluxo constante e infinito. O rio estava ganhando força, girava violentamente com energia, cintilando entre as rochas eternas da imutabilidade do Pai. As águas cantaram uma sinfonia eterna nessa colisão com as rochas do templo infinito. A torrente de amor carregou contra aquelas rochas de uma forma veemente e transbordante. Foi o amor mais intenso que você possa imaginar. Aquele rio, finalmente grande como milhares de Nilos, estava estagnado. O ímpeto do amor e a serenidade da bem-aventurança estavam presentes naquele mesmo rio. Também naquele rio vibravam os espíritos completamente submersos na vida do Filho. Que coisa incrível! O rio infinito desaguava em um mar que era a terceira pessoa da Trindade. Um mar tranquilo. Ai, meu Deus, que delícia de ouvir isso. Meu Deus, eu vou chorar. O rio infinito desaguava em um mar que era a terceira pessoa da Trindade, em um mar tranquilo, um refúgio de felicidade. Meu Deus, que lindo! Meu Deus do céu, eu vou morrer do coração. A palavra mar pode parecer maior que o rio, mas neste caso o rio era tão ilimitado quanto o mar. Até o templo era tão vasto quanto o mar do Espírito. Meu Deus. Ai. Este oceano estava cheio de vida, riachos de alegria. Em sua extensão infinita e perímetro infinito, as ondas de seu amor bateram para sempre, amor tão impetuoso que formou grandes tormentas de felicidade, amor tão transbordante que levantou mares de nuvens que acariciavam o templo do Pai e o rio do Filho com suas chuvas. Ai, que meu Deus do céu, que coisa incrível! Era como se aquele mar do Espírito quisesse abraçar o Pai e o Filho, e assim fez. Meu Deus, eu consigo ver, mas eu queria ver de verdade. Todos os 3 estavam unidos em um fluxo eterno de conhecimento e amor. Meu Deus, é mares de luz, mares de mares, não sei do que, mares e mares. Os bilhões de anjos estavam ao redor deste ser sublime, e era como se prados de flores crescessem ao redor do templo, como se selvas adornassem as margens dos rios, como se o mar fervilhava de vida de peixes e cetáceos. Não eram realidades biológicas que existiam, o que vimos foi aquele ser infinito, borbulhando de vida, rodeado por belas formas angelicais. Milhões de anjos voavam sobre a Trindade, milhões de espíritos alegremente agitados entre as pessoas divinas. Ou o que eu ofereci são imagens visuais, mas o que não posso transmitir a vocês é a felicidade que desfrutamos naquele momento. Palavras, palavrões para expressar este mistério que exalou tanta alegria. Alegria que não é que nós apenas a vimos, mas que sentimos. E ela transmitiu para nós. Estávamos cheios de perfeita felicidade. Todos os sofrimentos valeram a pena. Os planos de Deus eram sábios e perfeitos. E agora nós entendemos. Nossa! Vamos depois para a parte 5. Nossa, gente, que coisa incrível.